Glória a Deus. Boa tarde a todas. Vamos de novo, né? Segunda, quinta consecutiva. Glória a Deus. Então, semana passada, né, nós falamos sobre murmuração. Eu ainda não consegui sair do livro de Números. Ainda estou meditando um pouco mais aí nesses textos. E nós falamos um pouquinho aí nessa sobre murmuração na semana passada. Falamos também depois no domingo sobre nós conhecermos, né, o Senhor, né, a partir de conhecer murmuração, ser grato, conhecer o Senhor, né, que através de conhecer ao Senhor, ter esse relacionamento, a gente fica muito mais fácil a gente obedecer, né? Porque se você não conhece, fica difícil você obedecer aquilo que você não conhece ou quem você não conhece. Até hoje a gente vai ver um exemplo aqui nesses textos que eu vou trazer, que também faz uma união, né, uma junção com o texto de domingo que nós falamos ali sobre, foi Gênesis 22, se não me engano, que era sobre Abraão e Isaac, né? Então, esse texto aqui vai estar falando um pouquinho também sobre você conhecer a Deus e obedecê-lo, né? Fica muito mais fácil você obedecer quando você conhece. Mas o objetivo dos textos de hoje, claro, ele vai fazer uma ligação com esse texto de domingo, mas hoje a gente vai estar falando um pouquinho sobre de que espírito, qual é o espírito que você ouve, né? Até o último versículo aqui que eu separei é de que espírito sois, né? Porque nós somos influenciados pelo mundo espiritual, então nós somos influenciados pelos espíritos, né? O detalhe da nossa vida é que espírito que nos influencia, né? Qual é o espírito que nós ouvimos. Então, a passagem que eu quero trazer hoje são dois textos. Eu quero começar aqui com o Êxodo, a partir do capítulo 3, né, do versículo 9. Esse primeiro texto que eu vou estar citando aqui se trata da saída, é uma passagem bem conhecida, né? Se trata da saída, né? Deus da chamada do Senhor a Moisés para a retirada do povo do Egito, né? Então, primeiro é esse texto aqui, vai ser somente por cima para a gente ter um contexto, porque depois o texto base que a gente vai estar trabalhando ali vai ser em Números, a partir do capítulo 13, bem no finalzinho, Números 13 e 14. Né? Mas vamos começar aqui, a princípio, com o texto de Êxodo, capítulo 3, versículo 9, onde o Senhor ele chama, né, Moisés, porque o clamor do povo, do Senhor, chegou até ele, né? E o Senhor viu que o povo estava sendo afligido pelos egípcios. Então, o Senhor, chegando esse clamor do povo ao Senhor, o Senhor agora chamou Moisés e disse assim: vai até meu povo, vou te enviar até o faraó para que você liberte o meu povo. Né? Êxodo 5, versículo 1 e 2, Moisés e Arão, eles se apresentam, então, o faraó, para transmitir, então, o que o Senhor já tinha conversado com eles, para que eles libertassem o povo, deixassem o povo ir, para que celebrasse uma festa, né, no deserto. O detalhe desse texto aqui, que eu acho muito bacana, é que o faraó, ele fala algo que é isso que eu quero comparar com a ministração de domingo, né? Que nós falamos que Abraão, ele deu, né, ele ia oferecer Isaac como um sacrifício, porque na verdade ele sabia que Deus ele não sacrificava a criança, né, porque o povo daquela época tinha esse costume ali, na região de Jerusalém, tinha esse costume de sacrificar a criança para seus deuses. E Deus pediu a mesma coisa para Abraão. Só que Abraão, conhecendo Deus, sabendo que Deus recebia oferta, sacrifício de animais, ele sabia que o Senhor ia prover um cordeiro para ele, né? Então, por isso que ele, conhecendo Deus, ele obedeceu. E aqui Faraó, ele vai falar uma coisa aqui nesse texto que mostra exatamente isso. Que ele diz assim: quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz? Porque Moisés pede para que ele deixe o povo ir, né? Porque o Senhor tinha mandado. E aí o faraó diz: mas quem é o Senhor para que eu obedeça a sua voz? Ou seja,
como o faraó não conhecia o Senhor, então ele não obedeceu. Claro que isso já estava nos planos do Senhor para que ele pudesse exercer um juízo sobre aquela nação, sobre aquele povo. Mas isso aponta o quê? Quanto menos nós conhecemos a Deus, mais difícil fica de a gente obedecer. Por quê? Porque a gente não conhece do poder, do que Deus faz, de quem Deus é, de toda a sua capacidade, de quem realmente Deus é. Então, quando a gente conhece, quanto mais você se aprofunda no Senhor, quanto mais você sabe o que Ele quer e o que Ele não quer, o que agrada, o que não agrada, fica muito mais fácil para obedecer. Veja, ele pediu Isaac para Abraão. Abraão confiou em levar Isaac até o altar, porque sabia que Deus não recebia criança como, né, ou primogênito, enfim, como sacrifício. Agora, se ele não conhecesse, tanto é que ele disse, né? Nós citamos no domingo que Isaac disse: que nós temos a lenha, o fogo, temos o cutelo, mas cadê o cordeiro? Né? Cadê o para o holocausto? Se Isaac sabia que Abraão era igual o povo da terra que sacrificava a criança aos deuses, ele disse assim: pai, você vai me sacrificar? Mas como ele conhecia tanto o pai quanto conhecia Deus, ele sabia. E cadê o cordeiro? Porque Deus recebe animal como sacrifício e não criança como o povo da terra faz, né? Então, a importância de a gente conhecer quem nós servimos, quem é o nosso Pai e quem nos resgatou. Aí, mais para frente, aqui no capítulo 7, então aqui já se desenrola um pouquinho mais a história, né? Vocês já conhecem o texto, eu quero só construir uma linha aqui de raciocínio. O Senhor diz que o coração do faraó estava endurecido, que ele tinha endurecido o coração de faraó, né? E depois a gente vai entender um pouquinho mais sobre isso. Êxodo 10, ele vai repetir isso. Só que eu até separei aqui, porque eu estava lendo na King James, e ele fala novamente, sobre endurecer o coração. Então, ele cita duas vezes. Só que eu peguei aqui na Almeida, revisada e corrigida, ele fala um pouquinho diferente. Ele diz assim, ó, disse o Senhor a Moisés, entra a Faraó, porque eu tenho agravado o seu coração. E me chamou a atenção essa palavra agravado, porque quando você fala sobre agravar, é como se fosse uma situação piorou. Essa situação se agravou. E aí me chamou a atenção, porque se você fala num primeiro momento em que o coração está endurecido, e agora se agravou, ou seja, é como se o coração tivesse ficado mais rígido ainda. Faraó tivesse ficado mais obstinado, tivesse ficado pior a situação. Então, cada vez que o Senhor lançava uma praga, parece que Faraó ficava pior, né? Mas a gente sabe que era o próprio Senhor que estava endurecendo o coração de Faraó para que o Senhor pudesse exercer um juízo, né? Por quê? Como ele não conhecia Deus, Deus dava uma ordem, e aí, se você for ler, a partir de um capítulo aqui, Faraó até tinha a intenção de deixar o povo sair. Só que no dia seguinte, quando o povo ia sair, o próprio Deus endurecia o coração de Faraó novamente e ele voltava atrás, desobedecia a ordem do Senhor. E com isso dava uma abertura, dava um caminho para que o Senhor aí então pudesse executar então um juízo sobre o Faraó, né? Então a gente sabe que tudo isso aí já estava nos planos do Senhor. Finalizado então as pragas, né? Vem a Páscoa, que o Senhor instrui, né, para todo o seu povo, e também no capítulo 12, versículo 12 de Êxodo, ali o Senhor nos dá a direção do que ele fez, de quem ele exerceu juízo. Que ali diz que ele exerceu juízo sobre o Egito e sobre os seus deuses, né? E aí, lendo sobre isso, a gente começa a ver que, na verdade, como nós somos o mundo natural, né, esse mundo que a gente vê, ele é uma sombra, é uma cópia, é um modelo do mundo espiritual, certo? Então, cada vez que o Senhor mandava uma praga, né, na verdade, o que estava acontecendo? O Senhor estava exercendo juízo sobre os deuses nas regiões celestiais, os deuses do Egito. Então, cada vez que o Senhor exercia um juízo no mundo espiritual, refletia no mundo natural, com uma praga sobre o povo do Egito.
Então acontecia algo no mundo espiritual e se revelava no natural. Então o que a gente estava vendo, toda essa conversa de Moisés com o faraó, a desobediência, estava retratando o que estava acontecendo no mundo espiritual. Não sei se vocês estão me compreendendo. Então, o que a gente vê retrata aquilo que a gente não está vendo, que é o que, na verdade, está acontecendo no mundo espiritual. Então, essa é a ideia. Observe que Moisés, ele era influenciado, direcionado, guiado por Deus. E a Bíblia diz que Deus, ele é espírito. Porém, o povo do Egito era influenciado pelos seus deuses. E seus deuses também são espírito. Ou seja, uma tribo direcionada pelo espírito das trevas e a outra tribo direcionada pelo espírito do Senhor, pelo espírito de Deus. Então veja que na verdade todo esse juízo exercido foi nas regiões celestiais, no mundo espiritual. Certo? Então agora a gente vai ler, como a gente já construiu essa ideia, eu quero ler com vocês, então, vamos lá para Números, e eu vou estar falando aqui sobre algumas coisas também relacionadas, e no finalzinho a gente vai fazer um comparativo aqui sobre essa influência do mundo espiritual e como ele pode mudar o curso daquilo que a gente vai estar fazendo ou não. Então, Números 13, a partir do 21. Amém? Então, aqui o Senhor manda o povo, o Senhor já tinha, então, libertado o povo, né, do Egito. O Senhor já tinha, como nós tínhamos ministrado, né, semana passada, o Senhor já tinha feito toda a organização, tinha providenciado tudo para o povo, e o Senhor estava mandando o povo aqui para Canaã. Chegando próximo, o Senhor, então, mandou os 12, né, os 12 cabeças, um de cada tribo. E o Senhor enviou eles para espiar a terra, né, para ver como é que é, analisar, ver como é que era a cidade, se as cidades eram fortificadas ou não, como é que eram os frutos, e o Senhor enviou 12, né? Quando eles voltaram, no capítulo 13, no versículo 25, eles voltaram de espiar a terra e trouxeram, então, todo o relato daquilo que eles viram lá na terra, né? Se era fortificada ou não, qual era o povo que habitava lá nessa terra, trouxeram os frutos, né? E a gente observou o quê? Que mesmo tendo gigante, mesmo tendo alguns contratempos, digamos assim, que seria para eles, 2 deles falaram bem da terra, né? Não se apavoraram com aquilo que enxergaram lá. Inclusive, eles indicaram, vamos rapidamente, vamos agora e vamos possuir essa terra, porque a terra que o Senhor nos enviou, que realmente mana leite e mel, é uma terra boa, que foi Josué e Calebe. Porém, os outros 10, eles acabaram fazendo o quê? Ao contrário, eles acabaram reclamando, né, vendo as dificuldades e inflamando o povo contra aquela situação, né? Eu quero ler aqui, esses foram os relatos aqui no início, vamos ler aqui a partir do versículo 30, agora eu quero ler com vocês até o final aqui. Então, Números 13, a partir do 30. Vai dizer assim: e Calebe fez com que o povo se calasse diante de Moisés e disse: subamos imediatamente e possuamos a terra, porque somos capazes de conquistá-la. Mas os homens que haviam subido com ele disseram: não podemos subir contra aquele povo, porque são eles mais fortes do que nós. Apresentaram diante dos filhos de Israel maus relatos sobre a terra que haviam examinado, e disseram: a terra pela qual passamos para examiná-la é uma terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. E ali vimos os gigantes, os filhos de Anak, que são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim éramos aos seus olhos. Então aqui a gente também consegue fazer uma observação
que esse relato veio através deles mesmos, do olhar deles. Porque eles dizem assim, e vimos os gigantes filhos de Anak, que são descendentes de gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos. Qual que foi a questão aqui? Que eles olharam pela ótica deles, né? E esqueceram que quem enviou eles para aquela terra foi o próprio Senhor. Então aqui foi algo que eles acharam que eram pequenos, né, diante do povo ali da terra. Capítulo 14 vai dizer assim, versículo 1. E toda a congregação ergueu sua voz e clamou, e o povo chorou naquela noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés, contra Arão, e toda a congregação lhe disse: Quisera Deus que tivéssemos morrido na terra do Egito, ou quisera Deus que tivéssemos morrido neste deserto. Né? Então, observe que o Senhor tirou eles, né? Exerceu juízo sobre os deuses do Egito, retirou o povo de lá, como a própria Escritura diz, que o Senhor tirou eles com mão forte, com grande mão poderosa do Senhor. Ele retirou o povo de lá, tornou o povo livre, e quando o povo viu a terra, viu que tinha gigante, queria ter morrido no deserto ou lá no Egito. Né? Talvez no Egito eles não estavam acostumados a lutar, até porque eram escravos. E quando a pessoa se vê tendo que lutar para conquistar aquilo que o Senhor prometeu, às vezes é mais fácil voltar a ser um prisioneiro, né? Ou ser um cativo do que arriscar conquistar aquilo que o Senhor já nos deu, nos entregou, né? Então, às vezes a gente tem que pensar o que é melhor, o que é mais fácil. Às vezes a gente pensa voltar para o mundo do que eu seguir a Cristo. E quando a gente sinaliza isso, a gente está fazendo esse caminho aqui. Né? Porque você seguir a Cristo, receber Cristo é de graça, né? Você reconhece aquilo que ele fez por você e amém. Agora, conquistar o reino, que é o que a gente costuma falar aqui, a gente tem falado bastante sobre reino, conquistar o reino, ele depende de tudo, ele custa tudo, né? Então, você precisa conquistá-lo. E é isso aqui, é enfrentar os gigantes. Só que, assim como o povo, né, observe que o Senhor já vem, desde esse tempo, o Senhor já vem sinalizando isso. O Senhor, ele nos deixou as promessas, mas as promessas a gente tem que conquistá-las. Isso é reino. Então, não é que você agora, porque você tem Cristo, você ganha tudo de mão beijada. Não, você tem que conquistar, matar os gigantes. Mas o Senhor já prometeu o que é para nós. Mas a gente se depara com os gigantes e a gente prefere assim, não, eu acho que eu prefiro voltar para o mundo. Antes quisera eu ter morrido lá no mundo, que eu podia fazer o que eu queria. A gente prefere voltar a ser escravo do que batalhar para conquistar o reino, né? É o que o povo aqui estava fazendo. Versículo 3 vai dizer assim: E porque o Senhor nos trouxe a esta terra para cairmos pela espada e para que nossas esposas e nossas crianças sejam uma presa, né? O Senhor nos trouxe a esse povo para nos aprisionar, nos matar e aí deixar nossas crianças como escravos. Versículo 4. E eles disseram uns aos outros: Façamos um capitão e voltemos ao Egito. Ou seja, né, isso aqui relata bem aquela ministração de semana passada que eu, né, eu tinha citado. Uns murmuram, contamina o povo, depois que contaminou todo o povo, aí se revela o rebelde, aí o rebelde rebela todo o povo, aí ergue-se aquele rebelde para levar todo mundo para o Egito novamente. Esse é o caminho. Né? Aí vai dizer assim, vamos avançar ali para o versículo 6. E Josué, filho de Num, e Caleb, filho de Jefoné, que eram alguns dos que haviam examinado a terra, rasgaram as suas vestes e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel e disseram: A terra pela qual passamos para examinar é uma terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos levará a esta terra e nos dará, uma terra que mana leite e mel. O que eles estavam fazendo aqui? Como eles viram que, por experiência também dos acontecimentos passados, que foi o que nós ministramos na semana passada, né? Pela experiência deles, eles viram que você murmurar contra o Senhor, se rebelar, não vem coisa boa por aí. E aí, o que eles estavam fazendo? Como eles viram que o povo murmurou e se rebelou, eles estavam tentando intervir novamente
fazendo com que o povo, então, voltasse atrás, se arrependesse. Para quê? Para que o Senhor não viesse exercer juízo contra eles, que estavam murmurando, que estavam querendo se rebelar. Né? Eles estavam tentando interceder pelo povo, fazer com que o povo mudasse de ideia. E ainda eles dizem assim no versículo 9: somente não vos rebeleis contra o Senhor. Então veja que a rebelião não era contra nem Josué e Caleb, muito menos contra Moisés e Arão, mas diretamente contra o Senhor. Porque quem nos enviou para lá foi o próprio Senhor. Amém? E aí eles continuam assim, ó, e não temais o povo da terra, porque eles são pão para nós. A sua defesa se retirou deles, e o Senhor está conosco. Não temais. Mas olha só o que acontece. Versículo 10 diz assim, mas toda a congregação disse que os apedrejassem, e a glória do Senhor apareceu no tabernáculo da congregação, diante de todos os filhos de Israel. Ou seja, essa situação aqui, a gente começa a ver que o coração deles, lembra que eu falei uma frase, né? Não me lembro se foi domingo ou foi quinta-feira passada, que diz assim, ó, quem deseja o Egito tem o seu mesmo fim, né? Geração com coração endurecido e morte por pragas. E veja que eles estavam fazendo o quê? Se rebelaram contra o Senhor, sobre aquilo que o Senhor estava fazendo, desejaram voltar para o Egito, e quando os dois que estavam tentando intervir, né, tentavam agir em favor deles, fazendo eles mudar de ideia, ainda eles queriam apedrejar. E pode ver, é assim que começa, a pessoa murmura, contamina o povo, aí se torna rebelde, e quando você vai tentar ajudar, a pessoa não aceita a correção, coração endurecido, a pessoa é obstinada, enquanto ela não tenta aquilo que ela quer, ela não para. Então, olha o caminho, é um caminho inverso, né? E aí diz assim, e o Senhor disse a Moisés, até quando me provocará este povo? E até quando não crerão em mim por todos os sinais que mostrei no meio deles? Povo de coração duro, né? Porque, vê, o Senhor estava fazendo sinal, 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 e ele estava com o coração endurecido. Lembra nos relatos que a gente falou agora há pouco, lá do Egito? Que o Senhor fazia sinais, sinais, sinais para Faraó, e Faraó ainda continuava com o coração endurecido? É a mesma prática, é a mesma linha, né? Versículo 12. Eu os ferirei com pestilência. Olha aí, ó. Coração do Egito, morre por pragas. Eu os ferirei com pestilências e os rejeitarei, e farei de ti uma nação maior e mais poderosa do que eles. E Moisés disse ao Senhor: olha, primeiro Josué e Caleb tentaram interceder pelo povo, o povo queria apedrejar. Agora chegou a vez de Moisés, então, tentar interceder pelo povo. E Moisés disse ao Senhor: então os egípcios o ouvirão, porque com a tua força tiraste este povo do meio deles. Versículo 14. E dirão os moradores desta terra, porque ouviram que tu, Senhor, está no meio deste povo, que tu, Senhor, é visto face a face, e que a tua nuvem está sobre eles, e que vais à frente deles, e de dia uma coluna de nuvem, e à noite uma coluna de fogo. 15. E se matares todo este povo, olha a sabedoria de Moisés. E se matares todo este povo como um só homem, então as nações que ouviram a tua fama falarão dizendo: por que o Senhor não pôde introduzir este povo na terra que lhes havia jurado? Por isso os matou no deserto? E agora suplico-te que a força do teu Senhor se agrandeça, que a força do meu Senhor se agrandeça, conforme falaste dizendo: olha aí, Moisés, olha a sabedoria, usando as próprias palavras do Senhor para debater com o Senhor. Porque ele sabia que argumento dele nenhum adiantaria. Por isso que é muito importante você conhecer a Deus, quem ele realmente é, para quando você for interceder, inclusive foi algo que o Senhor colocou no meu coração, porque esse ministério, né, começou, né, com um grupo de oração, intercessão, hoje está um ministério já que age em todas as frentes, mas esse ministério é muito forte na intercessão, né? Mas para você interceder, você precisa conhecer o Deus que você serve, para você realmente ter efetividade na sua intercessão, né? Assim como Moisés aqui. Olha só.
Ele diz assim, 17. E agora suplico-te que a força do meu Senhor engrandeça, conforme falaste dizendo, o Senhor é longânimo e de grande misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, e de maneira nenhuma inocenta o culpado, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a terceira e quarta geração. Perdoa, suplico-te, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, como também perdoaste a este povo desde a terra do Egito até agora. Ou seja, ele passou a bola para o Senhor, ele disse, o Senhor sabe que o Senhor é grandioso, o Senhor é bondoso, é misericordioso, e o Senhor já tem perdoado este povo desde a terra do Egito, perdoa eles novamente. Usou de sabedoria para com o Senhor. E olha o que o Senhor vai dizer. Essa resposta que eu achei muito, muito boa do Senhor, né? E o Senhor disse, conforme a tua palavra, lhe perdoei. Só que o que Deus estava dizendo? Conforme as palavras que eu te disse, que agora você lembrou que eu tinha te dito, ou seja, sabedoria. Moisés conhecia Deus. É como se ele usasse as próprias palavras contra Deus para dar uma debatida. Ó, Senhor, mas o Senhor falou que você é isso, que o Senhor é misericordioso, que o Senhor é bondoso, que o Senhor perdoa. Vamos lá, está na hora de exercer isso. Então, é importantíssimo nós conhecermos aquilo que Deus diz. Até para quando a gente for interceder, a gente usa as palavras corretas. Ele diz assim, 21, mas tão certamente, olha, ele perdoou. Por que acontece? O Senhor, no momento em que o Senhor julgava, exercia um juízo, era na hora. O Senhor não esperava. Então, o Senhor, ele não matou o povo agora. Porém, teve uma consequência para esse povo. Então, a gente tem que ter essa ciência, nós temos que ter essa consciência. Hoje, a gente não tem as mesmas sentenças, a sentença que o povo no Antigo Testamento tinha, porque nós temos Cristo. Mas isso não nos exime de colher uma consequência. Aqui, o povo ele não foi dizimado na hora, mas teve uma consequência para esse povo. Porque Moisés, né, que representa Cristo, intercedeu pelo povo. Então, olha só, 21 diz assim, mas tão certamente como eu vivo, toda a terra se encherá da glória do Senhor, porque todos esses homens que viram a minha glória e os meus milagres que fiz no Egito e no deserto, e me tentaram estas 10 vezes. 10 vezes, não era a primeira vez, não era a segunda, não era a terceira. Olha quantas vezes o Senhor já tinha perdoado eles. Certamente, versículo 23, certamente não verão a terra que jurei a seus pais, e nenhum dos que me provocaram haverá. E aí, agora vem o versículo onde que eu quero dar um pouquinho mais de ênfase, que é o que se trata do nosso assunto aqui, que é o versículo 24, e vai dizer assim, que foi algo que me saltou aos olhos. Mas o meu servo Caleb, porque com ele havia um outro espírito. Como assim? Não eram os 12 da tribo do Senhor? E que espírito diferente é esse que andava com Caleb? Que os outros não tinham. Então, a gente pode ver através do comportamento. Como a gente já viu lá no Egito, o comportamento de Moisés até aqui, e qual era o espírito que ele ouvia, que era o Espírito de Deus. A gente vê o comportamento de Faraó e os espíritos que acompanhavam ele, que ele ouvia. E aqui agora a gente vê os 10 que murmuraram contra o Senhor. Então quer dizer que os outros 10 não tinham o Espírito do Senhor sobre eles. Porém, eles desejaram voltar para onde? Para o Egito. Só que Josué e Caleb não. Eles falaram bem da terra. E aqui o Senhor fala que com Caleb tinha um outro espírito. E olha o que ele diz aqui. Mas o meu servo Caleb, porque com ele havia outro espírito, e me seguiu plenamente. Assim como Moisés lá, seguiu o Senhor plenamente. Então, a gente vê que, na verdade, tudo isso aqui é algo espiritual. Aqui o Senhor vem fazendo como se fosse uma libertação espiritual. Cada lugar que o povo vem parando é uma região celestial.
quando você está no Brasil, são um principado que age, na Europa é outro principado, e assim, quando o Senhor mudava o povo de lugar, tinha um tipo de principado. Cada lugar que o Senhor chegava, o Senhor exercia um juízo sobre aquele principado, sobre as potestades. Por isso que aqui o Senhor colocou o seu espírito sobre alguns, e outros desejavam voltar pelo Egito. Lembra aqui do povo que queria apedrejar aqui, Josué e Caleb? Coração duro. Dava ocasião para o Senhor fazer o quê? Exercer juízo. Então, no Egito, o Senhor exerceu juízo sobre os deuses. Tirou o povo e levou para o deserto. Tinha mais uns lá. Agora é outra região celestial, é outra área. Ali tinha outros influenciados. O Senhor exerceu juízo sobre aquela região celestial. Aí o que acontece? Como é que a gente vai ver? Como é que o Senhor vai nos explicar isso? Revelando no mundo natural, através do povo. Então, essa saída, esse trilhar do Egito até Canaã, é como se fosse um trilhar espiritual. E no natural, revela aquilo que o Senhor fez no espírito. Então, aqui o Senhor, novamente, ele mostra que tinha uma diferença de espírito com um e com o outro. Por isso que Caleb aqui, ele queria conquistar a terra, ele viu que a terra era boa. É lógico que ele ia ver que a terra era boa, que eles conseguiam. Porque ele sabia que o Espírito do Senhor estava com ele. E o Espírito testificava. Ele não tinha um espírito de medo. Porque o Espírito do Senhor, ele nos concede o quê? Um espírito de medo ou um espírito de ousadia? Por isso que ele era ousado. Chegava, não, a gente vai matar esses gigantes, eles são pão para nós. Espírito do Senhor, espírito de ousadia. É um espírito conquistador. Vai atrás. Então a gente mostra aqui, ele cega o texto, o Senhor continua aqui dando os seus juízos, né? Ele continua sentenciando o povo. Vocês vão ver aqui para frente que, de novo, o povo acaba morrendo tudo no deserto, que foi a sentença do Senhor. O Senhor não matou o povo naquele momento, mas fez o povo perecer no deserto. Por conta dessa murmuração, observe que quando eles foram espiar a terra, de onde eles estavam até a terra era 40 dias. Ida, espiar a terra e voltar. Ou seja, o trajeto de ir era menos de 20 dias de distância. Né? Porque tem o tempo de ir, espiar a terra e voltar, 40 dias. Só que o Senhor diz aqui que eles ficaram 40 anos rodando no deserto. Né? Por quê? Eles murmuraram e o Senhor sentenciou eles a ficar um ano para cada dia que eles foram espiar a terra, ou seja, 40 dias, 40 anos. E por quê? Porque o Senhor foi revelando aquilo que ele estava fazendo no deserto. Toda a região celestial do deserto, o Senhor exerceu juízo, e isso se revelou no povo. É como se o Senhor fizesse uma limpa nas regiões celestiais, exercendo juízo sobre todas as potestades, os principados, e isso se revelou aqui. Então, esse povo que murmurou não conseguiu entrar na Terra Prometida. O Senhor permitiu eles ficar 40 anos e o povo morreu no deserto. Então, não morreu na hora, mas também não conseguiu entrar na Terra Prometida. Ou seja, isso foi a consequência. É o que a gente colhe hoje quando a gente desobedece ao Senhor. Né? Às vezes o Senhor nos promete algo, né? E a gente desobedece o Senhor, depois a gente fica, mas o Senhor me prometeu, eu não consigo alcançar. Às vezes pode ser a consequência da nossa desobediência, da nossa murmuração, daquilo que a gente deixa de realmente seguir o Senhor. E por quê? Porque a gente não busca o Senhor, a gente não se relaciona, não se aplica em conhecer o Senhor para saber realmente o que agrada, o que desagrada. E isso faz muita diferença, né? Quanto mais você busca do Senhor, mais do Espírito dele você se enche. Quanto mais do Espírito dele você se enche, você vai identificar quando é o Senhor falando e quando é outro Espírito tentando te enganar. Você não é mais enganado, porque você reconhece a voz do Senhor. E se você reconhece a voz do Senhor, tem o Espírito dele sobre você, você vai fazer como Caleb. Você vai seguir o Senhor plenamente. Amém? E aí tem um outro versículo, um outro capítulo aqui em Lucas 9. Já estou encerrando, não quero também me prolongar hoje. Lucas 9, 54 ao 56. Essa passagem é bem conhecida. O Senhor, ele envia, né, os seus
à frente na terra dos samaritanos, e para que preparasse alguma estadia, né, um lugar. E eles chegaram nesse lugar e não acharam pouso em lugar nenhum. Ninguém do povo aqui da terra, dos samaritanos aqui, deu estadia para eles. E aí eles se voltaram para o Senhor e disseram assim: o Senhor quer que a gente faça, né? Como o profeta, vamos mandar descer fogo do céu. E aí olha o que o Senhor fala aqui. 55. Mas ele voltando-se, repreendeu os discípulos. Não sabeis de que tipo de espírito sois vós? E aí diz assim, porque o filho, 56, porque o filho do homem não veio para destruir a vida dos homens, mas para salvá-las. Então a gente vê que é muito diferente você saber que espírito você ouve, de que espírito você é, qual é o espírito que te conduz nessa caminhada. Porque se você não ouvir o espírito certo, você vai fazer besteira, vai fazer algo que desagrada o Senhor. Viu? Os discípulos estavam andando com Cristo, com Jesus, e estavam querendo botar fogo no povo só porque não conseguiram uma estadia. Aí o Senhor disse, não, vocês não sabem de que espírito sois. Vocês não sabem qual é o espírito que está sobre vós, qual é o espírito que acompanha. Essa não é a minha missão. E o que ele fez? O que o Senhor fez? Ele seguiu o caminho adiante. E o que isso nos indica? Que você faz a sua caminhada. Aquele que quiser te receber, recebe. Se não quiser, amém, você segue adiante o seu caminhar. Não queira matar a pessoa. Lembra que a gente ministrou, acho que foi o mês passado, sobre o partir do pão? Que os discípulos, que o Senhor partiu o pão, os discípulos pegaram o pão e colocaram diante da população, diante do povo. Por quê? A gente não coloca o pão a goela abaixo, a gente não obriga ninguém a querer o Senhor, né? Nada. O Senhor, por ele si, ele já se apresenta com as suas obras, o que ele fez. Se a pessoa quer receber, o Senhor recebe. Se não quiser, amém. A gente está à disposição e se a pessoa não quer receber, a gente parte para a próxima cidade, a gente parte adiante. Porque a gente entende qual é o Espírito que está sobre nós. Amém? E conhecendo o Senhor, a gente sabe que é o próprio Senhor que prepara o caminho. É o Senhor que vai adiante, né? Lembra no deserto que era o Senhor que ia adiante nos livrando, né? Livrando o povo dos seus inimigos. E quando o povo parava, se assentava, aí Moisés até chamava, né, o Senhor de volta. Então, precisamos nos aprofundar em conhecer o Senhor cada dia mais. Quanto mais nós nos enchermos do Senhor, se relacionar mais com Ele, a gente vai saber o que agrada a Ele, o que não agrada, e nós não vamos ser confundidos com as coisas do Egito, com as coisas do mundo, achar que algo do mundo não desagrada a Deus. Amém, irmãs? Não sei se eu consegui passar aquilo que o Senhor me tinha colocado no meu coração, eu espero que sim. Que o Senhor também possa revelar o coração de vocês aquilo que Ele tem revelado no meu, sobre essa importância de a gente se relacionar com o Senhor. Porque eu creio que esse é o desejo do coração dele, que é como lá no jardim. Ele se relacionava com Adão todos os dias, e depois que ele perdeu isso, acredito que toda a batalha dele, todo o propósito dele é fazer o quê? É recuperar esse relacionamento. Então, Cristo ele foi entregue para nós, não só para a gente herdar a eternidade com Cristo, não só para reinar, mas um fim, porque o reino, até o reino passará. São 1000 anos reinando com Cristo. E depois disso, o que vai acontecer? Relacionamento com Deus, sempre. Então, o fim de tudo isso é nós estarmos nos relacionando com o Pai. Então, eu quero chegar na eternidade conhecendo, sim, o meu Pai desde agora. Não vou esperar para chegar lá. Amém, irmãs? Deus abençoe a todos vocês. Deus abençoe aos irmãos que vão acompanhar também pelo YouTube. E era isso por hoje. Amém?